Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuraram tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E estes, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Meus amados irmãos, em continuidade à nossa sequência de estudos no livro dos Atos dos Apóstolos, agora chegamos ao capítulo de número 17. O capítulo 17 é um capítulo que narra a continuidade da segunda viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O que nós temos aqui é que o apóstolo Paulo, logo após ser açoitado em praça pública, logo após ter padecido tantas necessidades na cidade de Filipos, agora o apóstolo Paulo chega a Tessalônica e também a cidade de Bereia. O que nós vamos ter aqui é uma série de ensinamentos agora sobre a nossa vida pessoal, a nossa vida enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor. Nós vemos aqui no texto bíblico, queridos, começando a analisar o início do capítulo 17, que o apóstolo Paulo, ele segue a sua obra, segue com sua missão, e ele agora chega à cidade de Anfípolis e Apolônia, e chega então até a cidade da Tessalônica. A Bíblia Sagrada, ela vai começar a relatar aqui, o evangelista Lucas, com detalhe, o que aconteceu na cidade da Tessalônica. Nós já sabemos que o evangelista Lucas, um marco, uma característica dele, uma característica própria do servo do Senhor, é a riqueza de detalhes com que ele narra os seus escritos. Os irmãos vão observar no Evangelho segundo Lucas, que é o evangelho que mais traz detalhes acerca dos fatos que envolvem Jesus Cristo. Não é diferente no livro dos Atos dos Apóstolos. É um livro cheio de detalhes.
Aqui nós vamos começar a analisar a vida do apóstolo Paulo como servo do Senhor. E nós vamos começar a extrair daqui ensinamentos para a nossa vida de fé. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz assim, já no final do versículo 1 do capítulo de número 17, diz assim, que chegaram a Tessalônica, e um detalhe, havia na Tessalônica uma sinagoga de judeus, não é? Havia um lugar onde a palavra de Deus era anunciada. Os irmãos sabem bem a finalidade da sinagoga. A sinagoga é um elemento que surge no período interbíblico, não é? No Antigo Testamento, nós não temos a figura da sinagoga. Logo após o povo ser levado cativo ao exílio na Babilônia, nós vamos ver com a história que eles tiveram liberdades de culto. E assim surgiram a sinagoga. Eles não tinham templo, porque o templo tinha ficado na sua terra. E agora a sinagoga, um ajuntamento de judeus que tinha por finalidade a exposição das escrituras sagradas. Eles louvavam a Deus, entoavam salmos e era lido a leitura do dia. E ali é alguém, o mestre, né, da sinagoga, alguém dotado de capacidade da interpretação, fazia menção à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que na Tessalônica havia uma sinagoga de judeus. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 2: E Paulo, como tinha por costume, foi ter por eles. Então os irmãos observam que o apóstolo Paulo era um homem que valorizava a obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha por costume chegar nos lugares onde ele passava e ele se dirigia a algum lugar onde ele pudesse fazer a obra de Deus. No texto que nós analisamos na terça passada, não é a terça dessa semana, mas na semana passada, o texto do capítulo 16, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele saía e procurava lugares onde ele pudesse orar. Agora a Bíblia vai dizer que ele procura a sinagoga porque ele tinha por costume, não é? Procurar lugares onde ele pudesse dialogar acerca de Deus. Isso aqui nos ensina bastante, irmãos. Como está o nosso coração, não é? Como está os nossos pensamentos em relação à obra de Deus. Algumas pessoas ainda têm a obra de Deus como um ato religioso. Não, meu Deus, chegou a hora do culto, eu tenho que ir ao culto uma vez por semana, porque ainda não fui essa semana, eu tenho que cumprir com minha obrigação. Outros, porém, vão por prazer, conforme diz a Bíblia Sagrada. Bem-aventurado é aquele varão que deposita em Deus a sua confiança, aquele que tem prazer de estar na casa do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que o apóstolo Paulo, ele era bem-aventurado. Algumas pessoas, eles querem ser o apóstolo Paulo. Algumas pessoas, eu já vi pessoas imitadores do apóstolo Paulo, mas que pecam em alguns detalhes. Por exemplo, tudo bem, o apóstolo Paulo era um homem extremamente inteligente, conhecedor das ciências, criado aos pés do sábio Gamaliel, poliglota, de dupla cidadania, um homem admirável secularmente falando e academicamente falando também. Mas também era um homem admirável espiritualmente falando, porque a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, ele perseverava na oração, ele ouvia a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nós vimos no capítulo 16, que ele não foi a lugares que o Espírito Santo não permitiu ir. E ele foi a lugares aonde o Espírito Santo o mandou ir, o mandou estar. Então nós vemos um homem que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E você começa a observar quais eram os costumes do apóstolo Paulo. Vamos analisar os nossos costumes nos dias de hoje? Ainda tem pessoas que estão extremamente constrangidas porque não estão podendo ir ao shopping, não estão podendo ir a vários lugares. Eu não digo os locais de trabalho, não falo em relação às nossas obrigações do cotidiano. Eu estou falando de onde está o nosso coração, porque a Bíblia diz que aonde está o nosso coração,
ali estará também o nosso tesouro. O apóstolo Paulo, ele tinha por costume estar em lugares onde ele pudesse falar de Deus. Observe bem, eu poderia explanar sobre isso. Me diga uma coisa, a sua casa é um lugar onde você pode falar de Deus? O assunto principal da sua casa é Deus? O assunto principal dos lugares que você frequenta, dos amigos que você tem, é Deus? Se for, irmãos, você está num bom caminho. Uma vez um irmão chegou para mim, em determinado lugar, e disse assim: pastor, vamos mudar um pouco, porque eu não aguento mais, minha vida é só Deus, só Deus, só Deus. É só vir na igreja, é só Deus. Eu digo: homem, lembre do Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e o Salmo diz: e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, de dia e de noite, não tem hora, é toda hora. Isso é característica de uma pessoa que é convertida. Se algum dia alguém lhe criticar: você só fala de Deus, você só fala da igreja, você só quer saber de ficar dialogando com Deus, se alegre e diga para aquela pessoa: sabe por que isso acontece comigo? Porque eu sou um crente em Jesus. E coisa boa é quando um crente se alegra por poder dialogar sobre Jesus. O apóstolo Paulo, como tinha por costume, foi ter com os judeus na sinagoga. E a Bíblia diz que por 3 sábados seguidos, incansavelmente, dialogou com eles sobre as Escrituras. E Escrituras aqui com E maiúsculo, né? Dialogou, o assunto era as Escrituras. O assunto era Deus. Então, para embasar aquilo que nós estamos falando. É assim, irmãos, olhem, quando nós perseveramos nas coisas de Deus, o que acontece na nossa vida é que à nossa vida são acrescentadas coisas de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele perseverava em coisas de Deus. Vamos supor, eu já vi pessoas frustradas, jovens pregadores que são mal orientados acerca do que é a obra de Deus. Eu já vi jovens pregarem e ao final da pregação fazer o convite: quantos querem aceitar Jesus? E pouca gente veio aceitar Jesus. Quantos precisam de oração? E poucas pessoas vieram receber a oração. Eu já vi jovens, não foi só uma vez, foi várias, que se frustraram com essa situação e saíram dali frustrados. Meu Deus, eu acho que eu preguei tão bem, ninguém aceitou Jesus, ninguém veio para frente, ninguém veio receber a oração. Mas espere um momento, deixa eu lhe dizer, a obra de Deus não é um teatro. Nós não fomos chamados para ser artistas de teatro. Nós não fomos chamados para ser profissionais da palavra. Não. Nós fomos chamados para ser servos de Deus. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha por costume ir a lugares onde ele pudesse falar, dialogar sobre as Escrituras. E a consequência disso está ali no versículo de número 3. A partir do versículo 3... E também no versículo 4, então diz assim: o que é que o apóstolo Paulo fazia? Preste bem atenção ao caminho que ele trilhava. Primeiro, ele saiu para a obra missionária, abençoado por sua igreja. Ele não é um aventureiro, ele não saiu por conta própria, ele não decidiu por si mesmo, não. O Espírito Santo diz: apartai-vos a mim, Paulo e Barnabé. Ele foi enviado para a obra missionária sobre a separação do Espírito Santo. Ele saiu com a bênção da sua igreja. A Bíblia Sagrada vai dizer que o apóstolo Paulo foi direcionado por Deus, porque era um homem que perseverava. O versículo 3 diz assim: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está falando do Antigo Testamento. Por quê? Na época do apóstolo Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, não havia um Novo Testamento como escritura sagrada. A partir do momento que a igreja vai se desenvolvendo, que a obra vai se estabelecendo nas cidades, a história nos ensina que livros santos, não é? Livros com ensinamentos que não iam de encontro ao ensinamento de Cristo, mas que ia ao encontro, ou seja, estava alinhado com o pensamento de Cristo. Livros eram tomados por referência, mas só posteriormente que eles foram organizados como escritura sagrada.
a Bíblia diz que o apóstolo Paulo disputava com os judeus na sinagoga sobre as Escrituras, e sobre as Escrituras ele expunha e demonstrava que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Vamos supor que o apóstolo Paulo aqui citasse o profeta messiânico, o profeta Isaías, que claramente fala acerca da vinda do Messias. Então ele está dizendo que o Cristo padecesse e ressuscitasse. E ele dizia, e este Jesus que vos anuncia, dizia ele, é o Cristo. Ou seja, ele ensinava nas sinagogas dos judeus que aquele Messias que eles estavam esperando, que aquele Cristo que eles estavam esperando, aquele que havia de vir, morrer, não é? Ou seja, padecer e ressuscitar, aquele ali era o Jesus que ele estava ensinando. O Jesus que há pouco tempo atrás tinha passado pela terra, operando sinais, prodígios e maravilhas em nome de Deus. Porque Jesus também era Deus. E a Bíblia Sagrada mostra que o apóstolo Paulo tinha por finalidade provar que Jesus era o Cristo. Não é? Então, os irmãos, nós vamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo os seus costumes, onde estava o seu coração, o que o apóstolo Paulo fazia sem se cansar. Por exemplo, ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Cristo. Você observa lá no versículo de número 10, aqui no versículo de número 2, o apóstolo Paulo está na Tessalônica. No versículo de número 10 em diante, até o versículo 14, narra o apóstolo Paulo em Bereia. Se você olha o versículo 10, diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e estes, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ou seja, você observa que fazia parte do costume dele, ir à sinagoga dos judeus. E ele ia ensinar, não é? Ele ia lá ensinar. A consequência disso, irmãos, e nós vamos extraindo características para a edificação do nosso caráter como cristãos, como seguidores de Cristo, é que o apóstolo Paulo tinha por costume a sinagoga, o apóstolo Paulo tinha prazer em falar das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada diz que ele foi por 3 sábados e disputou com ele sobre a Escritura. Ou seja, ele dialogou com ele sobre as Escrituras, né? E o apóstolo Paulo diz assim, aliás, o versículo 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Agora, a segunda parte do versículo diz: examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Ou seja, o apóstolo Paulo não se cansava em disputar, em falar acerca de Cristo. É um dos maiores problemas que nós temos com a geração atual, de pessoas que não são instruídos conforme a palavra, é que eles não são perseverantes. Eles desistem com facilidade. Então está aqui uma característica a mais. O apóstolo Paulo foi lá dialogar. Ou seja, tinha pessoas no meio dos judeus que questionavam a autoridade do apóstolo Paulo, que questionavam o que ele falava acerca de Jesus, mas ele não se cansava. Deixa eu perguntar para você, você tem se cansado de falar de Jesus? O conselho bíblico, se nós estamos analisando Atos 17, é que você não pode se cansar de fazer a obra de Deus. Não pode, irmãos. Eu evito falar determinadas coisas. Por exemplo, eu não falo sobre a praga que está por aí, não é? Além do coronavírus, eu li hoje no jornal que uma praga, uma nuvem de gafanhoto que está passando por vários países aí, chegou ao Paraguai e corre um risco muito grande de chegar ao Brasil. Ou seja, as Escrituras se cumprindo. Mas eu não gosto de falar de pragas. Como eu estou falando para o povo de Deus, e eu estou me referindo às Escrituras Sagradas, eu gosto de repreender a praga. Eu gosto de falar que o nosso Deus é maior. E que se nos umbrais das portas da nossa casa tiver o sangue do Cordeiro, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora preste bem atenção o que eu vou falar para você. Tem pessoas nesse período que estão desistindo de ser crentes. Tem pessoas que estão se desviando, que estão aproveitando para descansar, não é? Estão vendo os vídeos na internet de alguns que estão orando, que estão cantando, que estão fazendo lives nas redes sociais, e essas pessoas estão aproveitando para descansar. Eu quero dizer para você,
Uma coisa que nós não podemos deixar de fazer é adorar o nome do Senhor Jesus, é fazer o que Ele nos mandou fazer, proclamar as boas novas de salvação, nos alegrar, entoar hinos, cânticos de louvores ao nosso Deus, ser o sal da terra e a luz do mundo onde quer que estejamos. É assim que era o apóstolo Paulo. A consequência disso está no versículo 4, onde diz assim: e muitos deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gentios religiosos, e não poucas mulheres distintas. Ou seja, pessoas se acrescentaram na cidade de Tessalônica. Agora você observe, não foram poucas pessoas. Quando nós perseveramos nessas características, que eu vou repetir, o prazer de estar na presença de Deus, na casa do Senhor, a perseverança nas Escrituras, não desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. As consequências são frutos para Deus. São obras dignas de arrependimento. Na Tessalônica foi assim, e se você observa no versículo 12, você vai ver que em Bereia também foi. Não é? Porque diz assim: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Ou seja, o resultado da perseverança, da devoção, não é? Do coração convertido do apóstolo Paulo, eram almas que se acrescentavam à sua pregação, não é? E a sua causa, digamos assim, que era Cristo Jesus, confirmando a obra que o apóstolo Paulo estava fazendo. Então eu quero dar a receita para vocês, está na Bíblia Sagrada. A receita não é um programa de televisão, alguém que vai lá criar para ninguém. Já está escrito na Bíblia Sagrada. É ter o prazer na presença de Deus, é perseverar na leitura das Escrituras, não é? É dialogar, é mostrar às pessoas, é não desistir das verdades de Jesus Cristo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo que se eu fizer isso que o apóstolo Paulo fez, ninguém vai se levantar contra mim. Não estou dizendo isso. Preste bem atenção, irmãos. O que nós menos temos que nos preocupar são com as pessoas que se levantam. Porque a Bíblia Sagrada ela diz assim, ó: não se perturbe com os que praticam a iniquidade, nem tenha inveja dos que ricam ilicitamente, porque cedo ou tarde Deus vai ter com eles. Ou seja, nós temos que manter o foco na nossa missão. Deus nos separou, a Bíblia diz, a uns Deus chamou como profeta, outros como pregadores, outros como evangelistas, doutores. Nós temos que focar a nossa vida naquilo para o qual Deus nos chamou, que foi proclamar as boas novas. Alguns têm mais facilidade de fazer isso louvando a Deus, porque exercitam mais a sua voz, não é? Porque se aprofundam em técnicas do louvor e uma série de outros motivos, são vocacionados a isso. Outros ao ensino da palavra de Deus. Outro a pregação. Embora toda pregação tenha que ser um ensino, mas nós sabemos que nem todo ensino é uma pregação. Mas enfim, nós devemos manter o foco, porque as adversidades vão se levantar. A Bíblia diz assim, ó, agora eu quero analisar com vocês o perfil do público que ouvia o apóstolo Paulo, para nós não sermos achados, irmãos, enganados no nosso coração, como eram os judeus que estavam ouvindo o apóstolo Paulo naquela época. Eu estou falando dos judeus. Para que os judeus iam na sinagoga? Para entoarem salmos, né? Para cantarem os salmos, né? Para ouvirem a leitura do dia das Escrituras Sagradas, para ouvir o ensino das Escrituras, para receberem a bênção, não é? na sinagoga. Agora, a Bíblia Sagrada vai traçar um perfil diferente para um grupo de pessoas que estavam na sinagoga, mas não estavam de acordo com o perfil que eles deveriam ter na sinagoga. Por exemplo, você vai ver no versículo 5 assim, ó: mas os judeus desobedientes. Ou seja, no meio dos judeus que estavam ali para ouvir as Escrituras Sagradas, haviam judeus ditos como desobedientes. Aí nós temos dois tipos de pessoas que nós vamos traçar um paralelo agora. Na Tessalônica, havia um grupo de judeus
desobedientes. Irmãos, a desobediência aqui tem um sentido de estar no lugar com um propósito diferente. Por exemplo, o que é que eles deveriam estar fazendo na sinagoga? Eles deveriam, na sinagoga, adorar a Deus, em resumo, não é? Ouvir cantar os salmos, ouvir as escrituras e tal. Então eles deveriam adorar a Deus. Mas a Bíblia Sagrada está chamando de judeus desobedientes. Ou seja, judeus que estavam na sinagoga e não estavam com o propósito de adorar a Deus. Eu vou fazer uma pergunta, irmãos. Aonde está o nosso coração? Ele está disposto a nós adorarmos a Deus ou não? Nós somos achados crentes obedientes ou desobedientes? Nós somos discípulos de Cristo ou não? Porque os discípulos de Cristo, eles ouvem a voz do seu Senhor e põem em prática. A Bíblia Sagrada diz que quando Maria, a mãe de Jesus, juntamente com alguns de seus irmãos, foi ter com ele, e mandou avisa ele que a mãe dele e seus irmãos estão aqui. Ele disse, porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e as põem em prática. Ou seja, irmãos, nós somos discípulos, seguidores de Cristo, ou nós somos desobedientes? Nós estamos servindo a Deus com propósitos diferentes, nós estamos servindo a Deus não colocando em prática aquilo que nós tomamos conhecimento, não é? Então é algo para a gente refletir, porque quando nós somos desobedientes, a Bíblia vai dizer assim, que o fruto que era gerado no coração daqueles judeus desobedientes, está lá no versículo 5, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja. Ou seja, a Bíblia Sagrada fala das obras da carne, fala da lascívia, da prostituição, fala da glutonaria, fala da corrupção, e a Bíblia diz assim, e coisas semelhantes a estas. Não é? Agora a Bíblia fala do fruto do Espírito. Não é? Ou seja, quem tem o Espírito tem o fruto do Espírito. E com o fruto vem as suas virtudes, ou seja, as suas características de um fruto proveniente do Espírito Santo. Quais são as características? Aí lá vem o amor, o gozo, não é? Ou seja, a caridade, a alegria, a bondade, a benignidade, não é? A fé, a mansidão, a temperança. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Esses judeus, por serem desobedientes, no coração deles nasceu inveja. O contrário, se você observa agora os judeus de Bereia, você vai observar assim, nós temos que ser judeus de Bereia, porque a Bíblia Sagrada, falando no versículo 11, diz assim, que o apóstolo Paulo chegou em Bereia, foi à sinagoga, não é? Porque ele era um homem, a gente já falou sobre isso, estava no coração dele, ir a um lugar onde ele pudesse falar de Deus, onde o assunto fosse Jesus. Aí no versículo 11 diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam na Tessalônica. Olhe como a Bíblia se refere aos judeus de Bereia. Enquanto os da Tessalônica eram desobedientes e se moveram de inveja, a Bíblia Sagrada diz assim, que os da Tessalônica, eles foram mais nobres. E a Bíblia diz assim, a Bíblia explica. Por que eles foram mais nobres? Porque eles de bom grado receberam a palavra, e a Bíblia Sagrada vai destacar uma característica marcante dos crentes de Bereia agora. Lá na segunda parte do versículo 11. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Você observa, enquanto os judeus da Tessalônica eram desobedientes, não estavam nem aí porque estava acontecendo na sinagoga, estavam lá, mas em desobediência, com um propósito diferente, os judeus de Bereia estavam na sinagoga com as escrituras abertas nas mãos. A Bíblia diz que eles examinavam a cada dia nas escrituras se as coisas que o apóstolo Paulo falava eram assim. Qual é a característica que nós temos dos judeus de Bereia? Que eles foram mais nobres, ou seja, neles foi achado nobreza. Neles foi achado o que, irmãos? As virtudes do fruto do Espírito Santo. Porque eles estavam lá, mas eles estavam examinando as Escrituras. Ou seja, eles estavam no propósito que nós devemos ter quando nós estamos na presença de Deus.
aí você vai ver, não só o fruto que essas pessoas geram, que quem é desobediente e quem é obediente, mas você vai ver as atitudes, porque a Bíblia diz que pelo fruto, diz assim, a Bíblia Sagrada diz, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jazão. Ou seja, entraram e invadiram a casa de Jazão sem permissão. E a Bíblia diz assim, porque procuravam tirar o apóstolo Paulo e Silas do meio do povo para levar aos magistrados. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, a Bíblia Sagrada vai falar o seguinte, porém, não os achando, ou seja, aquilo que eu falei, se você está na direção de Deus, o que você menos tem que se preocupar é com a oposição, irmãos. Porque Deus vai ter com eles. Até parece às vezes que eles estão prevalecendo, mas o controle não sai do Senhor, né? Controle não sai das mãos do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer, procuravam tirá-lo para junto do povo, porém, não os achando, trouxeram Jazão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando e dizendo assim, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, não é? E os quais Jazão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Qual era, irmãos? Você observa que os judeus desobedientes não estavam julgando o apóstolo Paulo pelo que ele estava falando. Eles estavam levando em consideração, irmãos, o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade. Usaram o decreto de César. O decreto de César dizia que não podia haver outro rei. O único rei era César. O único rei digno de ser venerado, de ser adorado. E eles usam esse argumento. Estão dizendo que existe outro rei, um chamado Jesus. Não é? Mas a Bíblia Sagrada, você vê aonde está o coração de quem é alimentado por perversidade, por coisas que não são da parte de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que, tendo, porém, recebido satisfação de Jazão, e os demais os soltaram. Então a Bíblia diz assim, ou seja, não deu em nada, não é? Levantam para quê? Não dá em nada. Quando o povo de Deus permanece fiel, irmãos, a oposição não vai dar em nada. Mais à frente você vai ver o seguinte, você vai ver que lá no versículo de número 13, agora falando de Bereia, né? Você vai ver que os judeus de Bereia não se levantaram contra o apóstolo Paulo. Não se levantaram, irmãos, para contradizer e querer maltratar, condenar aqueles que falavam acerca de Jesus. Porque a referência deles era a Escritura Sagrada. E a Bíblia vai dizer assim, você observa no versículo 13, que quem ataca os servos de Deus em Bereia não são os crentes de Bereia, são os judeus da Tessalônica. Porque a Bíblia diz assim, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Ou seja, irmãos, os camaradas não ficaram satisfeitos aqui. E você vê como é um homem que está fora da direção de Deus. Aliás, homens que estão fora da direção de Deus. São homens que criam motim. São homens que estão preocupados em fazer confusão. São homens que estão preocupados em calar a voz de Deus. Por quê? Porque eles querem fazer sucesso. Eles querem ser maiores do que Deus, inclusive. Você vê, não conseguiram aqui, não deu em nada. Ali, levar Jazão até os magistrados, não deu em nada. Ouviram ele, pronto, liberaram, vai para casa. Não é? Sabe o que é isso? Deus no controle. Porque Deus, irmãos, ele também move o coração de autoridades. Você vê, por exemplo, a Bíblia fala de Balaão, Balaque e Balaão. Balaão foi um homem que foi pago, um profeta de Baal ali, que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele ia amaldiçoar, o Espírito do Senhor se apoderava dele e ele abençoava. Até as autoridades, irmãos, estão sob o domínio de Deus. Sejam eles crentes ou não. Você viu, não conseguiram na Tessalônica, foram a Bereia. E em Bereia incitaram a multidão. Mas a Bíblia diz assim, no mesmo instante,
os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Ou seja, pegaram Paulo, irmãos. Deus levanta pessoas para cuidar da gente. Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa vida, irmãos. Não esqueça disso, Deus cuida de você. Se o seu coração é um coração convertido, é um coração que cultiva, irmão, o fruto do Espírito, ou seja, você dá liberdade ao Espírito Santo para conduzir a sua vida, você dá liberdade ao Espírito Santo para ele moldar o seu caráter, então tenha certeza que Deus cuida de você, irmãos. Isso é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Na próxima terça-feira, eu vou mostrar para os irmãos o que aconteceu quando o apóstolo Paulo agora chega em Atenas. Agora eu quero mostrar a vocês um paralelo da postura dos que deveriam estar na casa de Deus, na sinagoga, para adorarem a Deus e não estavam. E dos que deveriam estar e estavam. Ou seja, os que estavam examinando as Escrituras. Os que estavam, irmão, agindo com a consciência. A Bíblia diz que nós prestamos a Deus o culto racional, o culto do entendimento. E o entendimento do crente, irmãos, não está baseado nas suas convicções. Eu vou fazer isso porque eu acho certo. Assim, irmãos, olha, deixa eu dar mais um ensinamento para que vocês não confundam nesse período agora. Existe uma diferença de ser templo e existe uma diferença de ser igreja. Nós não somos igreja sós. Nós só somos igreja se nós estivermos unidos. Igreja é um grupo de pessoas, tá certo? É um grupo de pessoas que foram separadas, chamados para fora do mundo, não é? Para viverem de acordo com as leis de Deus. E essa igreja, ela é o que vai ser tomada por Jesus Cristo quando ele voltar a segunda vez. Ele vem buscar a igreja. Tem pessoas dizendo, eu sou a igreja. Eu digo como eu devo andar. A igreja, não, você não é a igreja sozinho. Você só é a igreja, a Bíblia diz assim, ó. Amar o maior de todo mandamento. Amar o teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração e todo o teu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. As missões da igreja local é proclamar as boas novas, fazer discípulos todas as nações, cuidar de órfãos e viúvas. E existem várias missões. A missão da Igreja Universal, dar continuidade à obra de Cristo nesse mundo. Então a Igreja Universal tem uma missão, a igreja local tem missões, não é? Para poder se enquadrar a missão da Igreja Universal. Então preste atenção, nós somos igreja porque nós somos um grupo de pessoas que foram chamados para fora do mundo, da vida de pecado para uma vida direcionada pela palavra de Deus. O agente transformador é o Espírito Santo. Agora, templo, nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Ou seja, a nossa vida deve ser moldada pelo Espírito Santo, que afinal é a casa dele, não é? É a casa dele. Uma vez eu vi um irmão bem grandão, eu estava com minha esposa, Thaisa, lá no curso teológico em outra cidade, lá no Rio Grande do Norte, e eu lembro que um irmão bem grandão, ele tinha um Ford Ka daquele modelo antigo, mas ele era bem grandão, de estatura mesmo, e fortão. E uma pessoa chegou para ele e disse assim, irmão Hudson, como é que o senhor cabe? O senhor desse tamanho cabe desse carro tão pequenininho. E eu parei junto com Thaisa para ver a resposta dele, porque ele era um presbítero da igreja. E ele disse assim, mas Jesus é tão grande e cabe no meu coração, como é que eu não vou caber nesse carrinho? Né? E eu achei muito bonita a resposta dele, a convicção de um homem de Deus. Nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Igreja nós somos quando nós somos unidos com os demais, queridos, que vão morar no céu juntamente conosco. A igreja é um corpo e nenhum órgão sobrevive só. Então saia desse engano de dizer que você é a igreja. Não, você faz parte da igreja. Se não for os outros órgãos da igreja, por sinal, se não for o cabeça, nós sabemos que o corpo não sobrevive sem o cérebro. O cérebro está na cabeça. A Bíblia diz que o cabeça é Jesus Cristo. Né? Então, como igreja, nós somos parte do corpo. Como templo, nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Irmãos amados, nós temos aqui
as atitudes de judeus na Tessalônica e em Bereia. Ou seja, pessoas obedientes e pessoas desobedientes. Em que grupo nós nos encontramos? Eu quero crer de todo o meu coração que eu estou falando agora para um grupo de pessoas obedientes, para um grupo de pessoas, irmãos, que amam assim como eu amo esta palavra e se esforça todos os dias para que essa verdade esteja guardada em nosso coração. Eu quero orar agora pela sua vida, eu quero agradecer a Deus por você e pela sua família. Tem algum pedido de oração, Thaisa? Urgente? Não, tem participações só de Parnamirim e alguns irmãos aqui do Estevão de Matos. Vamos orar então e vamos agradecer pelos nossos irmãos. Eu quero deixar o meu forte abraço a todos vocês que estão ouvindo nessa transmissão, os irmãos daqui da Assembleia de Deus do Estevão de Matos, os irmãos de outros estados, da cidade de Parnamirim, tem alguns, de Natal. Deus abençoe, queridos, a vida de cada um de vocês. Receba esta oração agora, se você puder, ore comigo. Querido Deus, eu te louvo pela oportunidade de fazer menção à tua palavra. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço pela vida dos teus servos, Senhor. Cada um dos teus filhos que estão em casa, que estão participando de uma maneira ou de outra, Senhor. Ó Deus, da ministração da tua palavra. Abençoa cada família, cada lar. Ó Deus, vai ao encontro daquele que por acaso esteja com o coração entristecido, que esteja desanimado, e anima, Senhor, o coração do teu servo, pois todos nós somos templo teu e morada do teu Espírito Santo. Meu Deus, abençoa os lugares onde os teus servos vão. Livra, Senhor, de todo mal. Afasta, ó Deus, tudo que não é da tua parte e nos aproxima, nos ajuda a nos aproximarmos a cada dia mais de ti. Senhor, eu te peço a tua bênção sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor a todos os irmãos e que o Senhor continue abençoando a todos nós. Amém.